Fala, Blaugranas! Matheus Naumann aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E o Barça voltou a jogar, matamos a saudade do Barcelona. Pelo menos quem conseguiu assistir o jogo, porque muitas controvérsias na transmissão. Essa vitória por 3-1 do Barcelona contra o Vissel Kobe, em muitos lugares do mundo não estava sendo transmitida e o Barça soltou um comunicado, liberou sinal gratuito no YouTube, tudo isso vai ser abordado. Mas claro, a maior parte do tempo a gente vai estar discutindo o nível físico, técnico e tático da molecada que acaba de aparecer, dos reforços que estrearam e dos nossos velhos conhecidos que estão com o Barcelona desde a temporada passada. Um vídeo bem completo sobre essa primeira partida da pré-temporada do Barça. Vamos já discutir isso, mas antes, aquele lembrete, você que está aqui há mais tempo já conhece, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa o vídeo, essa nova ferramenta que tem no YouTube. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Tá na hora de eu te devolver entretenimento. E a nossa análise começa primeiro pelas controvérsias de transmissão. Acho que isso tem que ser abordado. Os torcedores ficaram bastante chateados no mundo inteiro, não só no Brasil. Na Espanha teve problema, em Portugal teve problema em todo o Ocidente. O único lugar em que a transmissão desde o começo aconteceu de maneira fluida, sem qualquer tipo de problema, foi no Extremo Oriente, mais especificamente no Japão. Inclusive eu vou até comentar isso depois, mas o primeiro tempo eu assisti com narração em japonês, graças aos seguidores que me ajudaram a encontrar essa solução. E no segundo tempo o Barcelona liberou sinal gratuito no mundo inteiro no seu canal no YouTube com narração em catalão. Aí eu troquei porque é mais fácil catalão do que japonês. Foi uma novidade para mim. Nunca tinha assistido uma narração de futebol em japonês. Muitas das frases que eles soltavam eu reconhecia da época que eu assistia Naruto, né? Dragon Ball eu assisti dublado em português, pô. Mas Naruto, quando eu era moleque, saía os episódios, não dava tempo para um moleque de 12, 13 anos ficar esperando sair no SBT. A gente já assistia logo na internet com o áudio em japonês e com a legenda em português. Então, para mim foi extremamente divertido. Até tive dificuldade para me concentrar no jogo, eu estava mais concentrado na narração. No segundo tempo, em catalão, aí eu fui entender o que estava acontecendo, por que tanto, não vou citar nomes que é para evitar problema no vídeo, mas algumas emissoras e alguns streamings prometeram que iam passar a partida. Todo mundo acordou cedo no território brasileiro para assistir e na hora do jogo tenta ligar na televisão e não tá lá. Não tá na programação, não tá disponível, não passa na TV a cabo, não passa no streaming, troca de streaming também não passa, tenta achar no YouTube e não consegue. Tinha a opção de você pagar um valor para ser assinante premium do canal do Barcelona. Era o Barcelona Pre-Season. E aí você ia ganhar acesso pagando 10 euros ou 40 reais no Brasil. Você ia ter acesso a todos os jogos da pré-temporada, os 3 jogos no Extremo Oriente e o de Wanganpé, 4 partidas. E nada disso estava funcionando. Nem a retransmissão dos streamings e nem esse canal prêmio, esse pagamento prêmio no YouTube. Pelo que eu entendi, porque eu fui acompanhando a polêmica através de feedback de pessoas que estavam tentando assistir. Pelo que eu entendi, quem já era assinante há mais tempo conseguiu assistir normal, mas quem tentou assinar hoje, o jogo é daqui a pouco, eu vou assinar agora para tentar assistir o jogo daqui a 20, 30 minutos, não estava conseguindo a liberação do sinal. Isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro. O Barcelona, percebendo que estava tendo um problema nas suas mãos, resolveu liberar o link gratuitamente, porque abrir uma live no YouTube e transmitir o jogo é muito mais simples do que todas essas medidas de parceria entre streamings e o Barcelona e a transmissão que sai do Japão e conteúdo prêmio ou não prêmio e quem assinou ontem, quem assinou hoje. Isso daí é muito mais complexo, é muito mais difícil de organizar. Então o Barcelona chutou o balde, liberou acesso para todo mundo e pediu desculpas. E disse que, e eu vou esperar esclarecimentos mais profundos nesse sentido, que os problemas
não estavam relacionados à transmissão do clube, mas sim a alguns empecilhos dos streamings que não estavam conseguindo reproduzir. Então, olha, a culpa não foi nossa, mas está aqui a solução. Assista gratuitamente no YouTube. No final das contas, o segundo tempo deu para assistir. O primeiro tempo muita gente não assistiu. E quem assistiu, assistiu em idiomas bastante excêntricos. Transmissões excêntricas de se escutar. Tá bom? Essas foram as controvérsias da transmissão. Vamos esperar mais informações posteriormente. Mas tá bom já desse assunto, né? Tá bom já desse extracampo. A gente tá há tanto tempo falando de extracampo, tá na hora de falar do campo. Era disso que a gente tava com saudade, era do Barcelona jogar. E a gente teve esse gostinho. Nos primeiros 10 minutos, um Yamal que estava dando show, driblando, trocando passes, fazendo valer o ingresso de quem pagou para assisti-lo, porque muita gente que estava ali estava para assistir o Yamal, o Rafinha, tem a galera que gosta mais do jogador que do clube, especialmente quando é um mercado alternativo. E a gente foram 10 minutos de um Yamal muito ativo. Mas tanto ele quanto o Barcelona como um todo mostraram que era uma partida de pré-temporada, a primeira partida de pré-temporada, todo mundo meio lento, sem ritmo, cometendo erros técnicos que não são normais. O Rafinha tendo oportunidade de chutar de fora da área, dificilmente ele erra. Ele deu 2 chutes mascados, típicos de quem está há muito tempo sem testar a perna esquerda. O Lamine Yamal, repito, 10 minutos iniciais muito positivos e depois não conseguiu mais ganhar os duelos individuais, foi desarmado vezes consecutivas pelo lateral do Vissel Kobe. Não era uma marcação especializada em parar o Lamine Yamal, é porque realmente ele não estava com o ritmo para conseguir passar pelo marcador. O Vissel Kobe dando a vida, jogando final de Copa do Mundo, enxergando esse jogo como uma grande oportunidade de mostrar que eles merecem mais respeito e mais repercussão, dando a vida contra o Barcelona e, portanto, dificultando as ações do clube blaugrana. E a gente não pode se eximir de fazer a crítica com a ressalva que nós estamos fazendo para o time inteiro, mas que teve um jogador que se destacou negativamente acima da média, que foi além do que a gente consegue enxergar como normal para uma pré-temporada, que foi o Cubarsí. O Cubarsí muito errático no que é a sua especialidade, que é a saída de bola. Pode ser que ele estivesse num dia ruim, pode ser que ele está sofrendo um pouco mais a falta de ritmo de jogo que os companheiros, pode ser até uma questão de fuso horário, de jet lag, como falam lá na Europa, né? Na língua inglesa, que é quando você faz uma viagem muito longa para um fuso horário diferente e aí você demora um pouco a retomar suas atividades cerebrais com normalidade. Tem gente que sofre mais com isso do que os outros, pode ser que seja o caso dele. Então, muito longe da gente achar que tem que condenar ou repensar a titularidade do Cubarsí. Mas a realidade é que ele esteve mais errático do que os companheiros, ele errou alguns lances. E dentre esses lances que ele errou, saiu o gol do Vissel Kobe, saiu 1-0, né? Saiu o empate, estava 1-0 para o Barcelona, saiu o empate em 1-1 já ali aos 42 minutos do primeiro tempo. Então fica aí uma crítica mais direcionada, não sei nem se crítica, mas uma análise mais direcionada, porque todos os outros estiveram na média da falta de ritmo de um primeiro jogo de pré-temporada, mas o Cubarsí mostrou uma falta de ritmo um pouco acima. E falando em um pouco acima, tem que citar o Eric Garcia, que no primeiro tempo foi o melhor em campo. Muita fome, muita vontade de mostrar serviço, muita vontade de mostrar que está adaptado à lateral direita, que é uma opção muito séria como reserva do Koundé, de mostrar que a diretoria e o Hansi Flick acertaram quando no planejamento do início da janela de transferências, ao invés de olhar para a lateral direita, que era uma prioridade em janeiro, olhar logo para o ataque, porque ali tem um reserva de garantias, que é o Eric, e ele já vinha mostrando no final da temporada passada um bom nível. Ele entrou em jogos muito difíceis, o clássico de Montjuïc, a semifinal da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, e ele sempre conseguiu se destacar positivamente, e hoje ele mostrou, mais uma vez, um comprometimento acima da média e uma capacidade de acerto acima da média
de uma pré-temporada. Muito bem, o Eric Garcia fez o gol, e não é pelo gol que eu tô falando isso, porque antes do gol eu já tinha feito uma observação aqui que era para elogiar ele, que ele merecia ser citado como o melhor jogador daquele primeiro tempo, e o gol veio só para coroar, para recompensar essa atuação. Muito bem, o Eric merece aplausos, tanto defensiva quanto ofensivamente. Se ele conseguir manter esse ritmo ao longo da temporada, ele não só vira uma opção como reserva, mas também uma opção para determinados tipos de jogo, porque ele é um lateral diferente do Koundé. O Koundé é um cara de mais energia, de ultrapassagem constante, de vigor físico, e o Eric é mais técnico, trabalha muito bem no espaço reduzido. Poucos são os defensores que conseguem estar no espaço reduzido, como é o Eric Garcia, e ter sempre uma solução muito rápida para sair no passe com qualidade. Não à toa, ele jogou de volante um período e atendeu às expectativas, certo? Então, olho no Eric Garcia. E olho também no outro Garcia, que não é parente do Eric, chegou recentemente, contratado, gerando muita polêmica, porque veio para substituir um ídolo de longa data do Barcelona, que é o Ter Stegen, mas que talvez hoje, para quem ainda não o conhecia do espanhol, tenha convencido um pouco o torcedor do Barcelona que vale o voto de confiança. O Joan Garcia, nos 15 minutos em que o Barcelona dormiu, perdeu completamente o controle do jogo e viu o Vissel Kobe criar oportunidades consecutivas, ele mostrou que está no nível que a gente espera de um goleiro do Barça. Ele fez defesas difíceis, defesas que ele fez parecer fáceis, porque estava muito bem posicionado, mas que eram chutes bem colocados no canto, só que ele conseguia antecipar que o chute ia ser ali. Ele caía um pouco antes e encaixava a bola. Isso aconteceu no começo do primeiro tempo, né? Um erro ali do Cubarsí na saída de bola, um chute que vai bem colocado. Mas ele já sabia que o chute ia ser ali, então ele já se posicionou e fez a defesa com tranquilidade. Teve um segundo lance, bate e rebate na área. Ele sabe que só tem um lugar onde o atacante pode chutar. Ele já se posiciona mais para o lado do que para o meio do gol. Ele encaixa a bola. E provavelmente a defesa que no resultado vai ser ofuscada, porque no rebote saiu o gol dos caras, mas que foi uma defesa que a gente precisava de um goleiro que fosse capaz de fazer, que é a defesa no 1 contra 1. Né? No início do lance, o Cubarsí é desarmado no meio campo, o adversário progride com a bola desde a intermediária, olhando para o goleiro, escolhendo o canto, tendo todo o cenário positivo para fazer o gol, no que normalmente vai sair o gol. E em alguns momentos da temporada, o Barça vai estar nessa situação pela sua maneira de jogar. O adversário vai sair na cara do goleiro, com os zagueiros correndo atrás com muita distância e tendo tempo para escolher o canto, e o goleiro vai ter que salvar. Se o Barcelona ser campeão, o goleiro vai ter que salvar 2 ou 3 vezes ao longo da temporada um lance desse. Não precisa salvar todo o jogo, mas vai precisar salvar 2, 3 vezes em momentos decisivos. E o Joan Garcia hoje salvou. Não era um momento decisivo, mas ele fez uma defesaça num chute razoavelmente bem colocado. Também, se fosse na lateral da rede, não tinha como defender. 1 contra 1 na lateral da rede, ninguém pega. E ele fez uma defesa num chute que não era tão simples, embora, claro, já que ele defendeu, a gente possa dizer que dava para ser defendido. Muito boa defesa e muito boa atuação do Joan Garcia. Apareceu em momentos importantes. E foi um dos pontos positivos, não tão positivo quanto o Eric, mas bastante positivo para o Barcelona. Tudo bem? O primeiro tempo acaba 1-1, gols de Eric Garcia e Miyashiro pelo lado do Vissel Kobe, e aí muda o time todinho. Quem saiu como titular no primeiro tempo foram Joan, Eric, Cubarsí, Inigo e Baldé, Pedri, Gavi, Fermin e Yamal, Rafinha e Ferran. Então uma mescla, né? Alguns titulares consagrados, alguns reservas que a gente está acostumado a ver e um reforço recém-chegado. E aí no segundo tempo não permaneceu ninguém, trocaram os 11. Entrou Chesney, Koundé, Christensen, Araújo e Geoff Torrent, ou Torrent, depende se você quer pronunciar no catalão ou no espanhol. No meio campo entraram De Jong, Cazador e Dani Olmo, e no ataque Rony Bardi,
Marcus Rashford e Lewandowski. E o time melhorou, tá? O time melhorou bastante. Eu não sei se esses que entraram no segundo tempo estão numa melhor condição física e nem por qual motivo eles estão numa melhor condição física. Não sei se é isso e nem por que isso pode estar acontecendo. Às vezes é uma questão genética. Ou se foi o fato de que você tem mais jogadores com fome querendo mostrar serviço. O Rony Bardi, o Rashford, o Cazador, o Christensen, o Araújo, o Geoffrey Torran. São todos jogadores que, diferente dos que entraram no primeiro tempo, tem muito a provar, tem que mostrar que podem ser úteis. O Rashford acabou de chegar, o Rony Bardi assinou contrato com o Barça B, é na pré-temporada que ele vai ganhar uma oportunidade no time principal ou não. O Christensen e o Araújo, muitos boatos de que podem ser vendidos, eles têm que convencer o treinador que merecem permanecer no time. Geoffrey Torran acabou de aparecer. O Cazador é o Cazador de sempre, ele não consegue. Ele, se estiver jogando um campeonato de futebol de botão, ele dá carrinho. Então, um time que talvez, pelo fator motivação, fome, já tenha chegado mostrando que estava num outro nível de rotação. E controlou muito melhor o jogo. E um ponto positivo que eu acho que a gente tem que apontar, o gol do Rony Bardi, um golaço. Pega de primeira, de esquerda, metendo na lateral da rede. Um chute muito parecido com chutes do Lamine Yamal. Não estamos comparando os dois, mas chutes parecidos com o do Lamine Yamal. E me perdoe se eu estiver sendo apaixonado, viúva, mas a realidade é que a fisionomia do Rony Bardi me lembra o Messi. Imagine o Rony Bardi com o cabelo um pouco mais longo e com menos marcas de acne no rosto, que ele tem o rosto meio esburacado ali, meio acidentado, né? Imagine o Rony Bardi de cabelo dos Beatles e com o rosto mais limpo de marcas de acne. É o Messi, cara. O nariz é parecido, o formato do rosto é parecido, até o corpo meio entruncado é parecido. Fisionomicamente lembra muito o Messi, né? Tomara que a gente tenha mais um canhoto talentoso aí a ser utilizado no time principal do Barcelona. Já tem o Lamine Yamal, quem sabe, já tem o Rafinha também. Quem sabe mais o Rony Bardi. Repito, assinou para ser do time B, mas já está pedindo passagem para ser uma opção, não para o time titular, mas um reserva de luxo aí do time principal. E outro cara que a gente tem que conversar a respeito e tem que falar, tanto pelo hype da sua contratação, quanto pela mudança de postura que ele apresentou hoje. O Marcus Rashford, hoje, numa partida de pré-temporada, teve 3 roubadas de bola, e eu não tô pegando estatística, eu tô falando porque eu contei, foram as que eu vi, pode ter tido uma que passou batido e que eu, por isso não estou contando aqui, mas eu me lembro de 3 roubadas de bola, uma em que ele rouba a bola já perto da área adversária, tenta a conexão com Lewandowski, que a marcação consegue cortar, e participou do gol do Rony Bardi. O Rashford é quem trabalha a jogada, conduz para o campo ofensivo, aciona o Lewandowski, a marcação fecha, e aí o Lewandowski inteligente, a marcação fechou o chute, tem 2 em cima de mim fechando o chute, tem alguém com marcação individual com mais espaço para finalizar. Ele rola a bola para o Rony Bardi já dominada, ele não dá o passe para o cara ter que dominar e preparar a jogada, ele já coloca ela numa posição só para o garoto chegar finalizando, ele finaliza muito bem e sai o gol. Então, muito mérito do Rashford hoje, que, se você me permite, hoje, nessa pré-temporada pelo Barcelona, ele mostrou muito mais comprometimento tático do que em toda a carreira dele pelo Manchester United. Neste um jogo do Rashford, ele correu, ele pressionou e ele se sacrificou mais do que ele fez na final da Copa da Liga Inglesa em que o Manchester United foi campeão, ou daquela FA Cup em que o Manchester United perdeu para o Manchester City. Ele jogou final e não se entregou tanto em campo quanto hoje numa pré-temporada pelo Barça. Parceiro, o homem tá com fome. Ele veio para mostrar que erraram, que ele foi descartado na hora errada, que o técnico que permitiu que ele saísse por empréstimo 2 vezes está completamente maluco. Não subestime a força do ódio. E é na força do ódio que eu vi hoje o Rashford se entregando. Ficou em campo só por 25 minutos, mas nos 25 minutos que ficou, se entregou pra caramba e entregou não só sacrifício tático, mas também valor técnico. Gostei muito,
desses 20 minutos, 20 a 25 minutos aí que o Rashford esteve em campo. Lembrando que, obviamente, o nível de exigência de La Liga e da Liga dos Campeões é muito diferente do nível de exigência do Vissel Kobe. Mas, nível técnico, ninguém nunca duvidou que ele teria. O asterisco na contratação dele era a questão do sacrifício tático e do comprometimento. Se na pré-temporada ele está mostrando comprometimento, imagina na Champions. Eu estou bastante ansioso para ver o Rashford num ambiente mais competitivo para ver se ele consegue repetir esse nível de entrega, tanto tática quanto técnica. Tudo bem? Esse segundo tempo, que é o terror dos narradores, porque mudou todo mundo, o narrador tem que ficar maluco ali tentando identificar quem está em campo. Esse segundo tempo que foi o terror dos narradores foi o sonho do Hansi Flick, porque ele viu a molecada jogar bem e o Rashford se entregar taticamente. E falando em molecada jogar bem, acaba de aparecer mais um talento na base do Barcelona que joga na outra ponta, né? Tem o Yamal e o Bardi para a ponta direita e agora apareceu o Dro para a ponta esquerda. É o Pedro Sarmiento, jogou pra caramba, eu não conhecia. Já tinha visto, assim, lampejos dele no juvenil, mas não é a mesma coisa. E hoje ele aparece já no time principal, mostrando mais do que lampejos. Ele entra no lugar do Rashford, que não teria condições de jogar o segundo tempo inteiro. Volta pro segundo tempo já do intervalo e sai ali na casa dos 70, 75 minutos. Entra o Pedro Sarmiento, que gosta de ser chamado de Dro, e mete gol. E dribla. E ajuda na fuga da pressão. E não se intimida com a marcação adversária. E troca passes e se entende com o Dani Olmo. Cara, me impressionou muito esse moleque. Pode estar surgindo aí mais um desses talentos de La Masia, que a maior parte do público, o grande público e a grande mídia não conhece. E que do nada aparece no time principal e todo mundo pede reforços. Cadê reforços? Cadê reforços? E o moleque mostra, tá aqui porque não trouxeram reforços. Tomara que funcione, tomara que vire, tomara que ele seja mais Fermin do que Paulito. Porque o Fermin também surgiu numa pré-temporada jogando muito, sob a tutela do Xavi, e se consolidou no time principal. O Paulito surgiu numa pré-temporada jogando muito e não conseguiu se consolidar com a camisa do Barcelona. Então tomara que ele seja mais Fermin do que Paul Vitor. Parece que vai ser mais Fermin do que Paul Vitor, parece que vai ser mais um trunfo para o ataque do Barcelona, que tem 5 jogadores para o ataque já consolidados. Rafinha, Lewandowski, Rashford, Ferran e Yamal já estão consolidados. E 2 jovens talentosos em reta final de lapidação. Ainda tem elementos a ajustar no seu jogo, mas não estão crus, que são o Rony Bardi e esse Dro, o Pedro Sarmiento. Eu só queria fazer uma sugestão pro Dro, talvez eu esteja velho, mas a realidade é que esse nome que ele escolheu pra camisa e pra ser chamado pelos narradores não tá legal, velho. Não pode ser o atacante do Barcelona. Qual é o nome dele? Dro. Não, porra, Dro não, velho. Pelo amor de Deus. Isso parece aqueles nomes de vocalista de banda emo do começo dos anos 2000. Que era o P, o D, o Lê. Porra, Dro? Não, velho. Dro não. Pedro Sarmiento. Tá bom, Pedro Sarmiento. Por que não? Peço até perdão aí, me exaltei, mas é porque realmente me incomoda. O cara, oportunidade de virar profissional do Barcelona. Qual vai ser o teu nome artístico? Dro. Porra! Pedro Sarmiento tá ótimo. Tá ótimo. Poucos os jogadores que conseguem ter esse apelido mais fofinho e conseguir carregar esse apelido nas costas. O Pedri tem um apelido fofinho, mas combina de alguma forma. O Gavi, a mesma coisa. Agora Dro. Pô, Dro. Vamos trocar para Pedro Sarmiento, que é bem melhor. Não é isso? No geral, tudo que a gente poderia esperar de um Barcelona e de uma pré-temporada. Problemas extracampo, problemas de organização extracampo, um monte de jovem talentoso aparecendo, o time jogando bem, na maior parte do tempo, e uma vitória com 3 gols marcados. E um gol sofrido, que é uma marca do Barcelona do Hansi Flick. A gente não ganha de 1-0, a gente ganha de 3-1. Tudo que a gente poderia esperar, tudo que a gente estava com saudade de assistir, e obrigado, Deus, por eu ser Barcelona. Que saudade que eu tava desse time. Até pré-temporada tá me dando dopamina. Não é isso?
Você, se quiser, pode concordar ou discordar de alguma coisa que escutou nesse vídeo. Manda aí nos comentários. E não esquece, se você ficou até o final é porque gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa, pra gente ganhar repercussão. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.